Então é isso, pessoal. Muito boa noite. Nós estamos aí fechando o nosso evento e para fechar com chave de ouro, né, uma live fantástica com um tema muito pertinente a toda a situação, né, a tudo que a gente tem discutido até agora, né, falar agora sobre um aspecto importantíssimo, esse da psiquiatria forense, né, para o caso Elise Matsunaga. Então a gente vai falar para tentar, né, tem dois extremos aí para a gente discutir, né, a Elise é uma vítima de todo o contexto, ou ela realmente é um monstro por causa de tudo que aconteceu, e ninguém melhor para fechar com chave de ouro do que o Antônio Essa, psiquiatra forense, né, psiquiatra com experiência, graduada aí pela Fundação do ABC, formação em psiquiatria pelo Manicômio Judiciário do Estado, né, do Hospital Professor André Teixeira, especialista em psiquiatria, mestre em psicologia pela Universidade de São Marcos, diretor médico do CAIS. O Antônio eu o conheci em uma circunstância que foi muito interessante, né, em um congresso organizado aí pela nossa amiga Aline Lobato, lá em Pipa, né? Então, Pipa, no Rio Grande do Norte. E foi muito interessante porque o local era muito bom, né? A praia, a cidade, né? Foi muito bacana e eu me senti lisonjeado, né? E em tê-lo conhecido, ele tem uma forma, vocês vão conhecer aí um pouquinho da fala dele aí, nesse contexto. Então, inicialmente, muito obrigado, Antônio, por ter aceitado participar aqui para a gente bater um papo e fechar com chave de ouro essa segunda maratona da perícia, né? Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. E muito bom recordar o nosso tempo de Pipa. E as nossas conversas e o nosso luau. Enfim, tudo que aconteceu lá foi muito agradável. Você foi ao luau? Foi no início, voltei mais cedo um pouco. Eu também. Estava precisando dormir. Tinha reunião no dia seguinte, eu falei, não dá para ficar. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Antônio, houve, né, nessa minissérie do Netflix, né, lógico, toda história conta uma narrativa, né? Então, o autor, quem escreveu, ele vai ter as narrativas dele. Mas, se a gente sair desse contexto da narrativa e vir mais para uma parte mais técnica, né, onde a gente está trabalhando aqui dentro dessa discussão nossa, o que é que vai colocar, né, uma pessoa dentro, num contexto aí, né, de uma classificação dentro da psiquiatria de algum tipo de distúrbio, até a partir de que momento a pessoa deixa de ser normal para ser anormal, né, vamos colocar assim, de forma mais grosseira, dentro das atitudes que ela venha a ter, né, o quanto ela de repente programou para fazer aquilo, o quanto ela, como é que era, o que é que se passava, né, de repente na mente de uma pessoa que esquarteja uma outra, sai, vai dar de mamar a criança, volta, continua o trabalho, tal. Esse contexto que é o que parece ser mais difícil a gente conseguir entender onde a psiquiatria forense entra para colocar as pecinhas no quadrado direitinho dela, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Eu acho que a gente pode considerar algumas coisas. No curso a gente fala muito a respeito de circunstâncias delitivas e morfologia delitiva, sabe? E se você começar a ver esses dois grandes fatores na Elise, você vai chegar a algumas conclusões bastante interessantes. Nós não vamos brincar de fazer diagnóstico já. Vamos apenas analisar os fatos. E quais são os fatos a serem analisados? Essa moça tem uma vida pregressa, que está absolutamente em discussão por aí e tal. Até tem gente discutindo até que ponto uma moça ter sido abusada sexualmente na infância pode fazê-la se transformar em prostituta. Eu vou começar respondendo essa pergunta, porque é uma pergunta que já está aí no ar. Gente, se todas as moças que tiverem sofrido um tipo de abuso na infância se tornarem prostitutas, o mundo vai estar cheio, hein? Porque a quantidade de gente que sofre abusos, e isso o comum das pessoas não sabe, é muito grande, sabe?
é muito grande e a gente sabe que isso faz um mal danado para o psiquismo da pessoa, isso deixa marcas muito grandes no psiquismo da pessoa, mas a maioria delas engole seco, toca a vida, faz uma terapia, faz um jeito de passar por isso, não deixar isso fazer uma marca muito grande na sua vida e toca a vida. Se você se prender a série, a própria Elise em off fala que a cidade dela tinha ficado muito pequena para ela. Então, depois de todos esses acontecimentos, ela começa a tentar fugir, ela foge uma vez, um senhorzinho a acolhe e chama o conselho tutelar. E aí ela volta e de lá ela sai para vir embora para qualquer outro lugar que não fosse lá. O romance é falar, não, coitadinha, ela ficou traumatizada por causa do abuso e ela caiu no mundo. Não é bem assim que a coisa parece ter acontecido. Ela veio embora, sim, para São Paulo, sim, totalmente diferente da vida onde ela vivia, onde a cidade onde ela vivia, e de repente ela começa a perceber que ali ela tinha uma facilidade, e a facilidade... Todo mundo fala, eu não gosto dessa frase, mas desculpa, é uma frase que todo mundo fala, a profissão mais antiga do mundo, sabe? E ali eu consigo ganhar o meu dinheirinho. A gente sabe que em muitos sites desses, eu já vi, são 22 anos de faculdade de Direito, por exemplo, e a gente via e os alunos mostravam, e as pessoas mostravam quantas meninas existem que pagam faculdades se prostituindo em sites de encontros um pouco mais refinados. Tem um monte. Eu cheguei a conversar com várias delas lá na faculdade e trocamos um pouco de figurinha e elas explicaram coisas que aí, de repente, elas começaram a explicar coisas que começam a mostrar um sentido utilitarista da vida. Eu cheguei a ouvir, por exemplo, professor, eu estou estudando Direito porque eu estou estudando Direito, mas eu ganho dinheiro lá. Porque lá em menos de uma semana eu ganho o que o escritório me pagaria de salário. Então é um sentido utilitarista, mas um sentido utilitarista que você tem que pensar que, por esse ou por aquele motivo, uma moça que vai para um site de encontros, que vai se transformar em garota de programa, não está escolhendo muito as companhias que ela vai ter. E se você olhar o comum das pessoas, eu para estar com alguém para estar comigo, tem que ter um mínimo de quê? De afeto, um mínimo de encontro, mesmo, por exemplo, na nossa amizade. Nossa amizade cresceu porque a gente desenvolveu um afeto pelo outro. E assim são todos os relacionamentos. Uma moça que vai para um site desses não está desenvolvendo relacionamento afetivo com ninguém. Então a coisa começa por aí. Quer falar alguma coisa? Pode falar. E essa falta desse envolvimento afetivo, né? Como é que isso impacta, né, nela? Porque eu tinha colocado, inclusive, essa situação dela ter ido para um site de garotas, né, de programa, de encontros, e aí tem vários níveis aí, né? Alguns mais sofisticados, com valores mais altos, mais preços populares, né? Não sei. Mas ela não teve, aparentemente, no início, um acompanhamento terapêutico, né, psicológico ou psiquiátrico. E aí, o que colocaram aqui depois, nessa discussão, é que agora ela vai para um outro patamar, onde ela arranja, né, essa viés para se financiar, e fica esse buraco também aí, essa lacuna com relação ao lado afetivo, porque ela está lá pelo dinheiro que pagam a ela, né? Mas como é que se constrói isso, né? Existe uma lacuna com relação a isso. Ela fala, inclusive, né, na minissérie, que em um dos dias ela chega a fazer cerca de 10 programas no mesmo dia, né? E depois ela diz que ficou enciumada porque o marido estaria traindo ou tendo uma relação sexual com uma outra pessoa. Pois é, e aí, hoje eu até estava conversando com algumas pessoas e falo, olha, cuidado com o que você vai falar, porque senão vão querer te trucidar. Mas, olha, sinto muito, a maneira como eu vejo as coisas não pode ser evitada. E eu vejo as coisas de um sentido utilitarista, sim. Ela entrou no site para começar a ganhar dinheiro, e ela, de repente, descobre um destrambelhado, vamos falar dele também, destrambelhado mental,
e eu vou explicar já por quê, que começa a namorar. Ele era casado, vamos lá no japonês. O japonês era casado, tinha um filhote, e ao mesmo tempo ele gostava de sair com prostitutas. Ele compra o passe da Elise e fica 3 anos namorando com a Elise, continuando casado. Então, sabe, está procurando uma sarna. De qualquer forma, estar casado e manter o relacionamento com a Elise e manter a sustentação da Elise, para ela deu uma situação muito cômoda. Por quê? Porque eu não preciso mais me preocupar em angariar clientes, em ir atrás, aceitar qualquer um, porque um comprou o meu passe e eu vou ficar aqui que está cômodo para mim. Dentro desta comodidade que estava para ela, o que ela faz? Ele faz também. Ele se separa da mulher, fica com ela e casa com ela. Tudo o que uma moça que vem do interior do Paraná, sem uma mão na frente, outra atrás, gostaria de conseguir, independente do site de encontros. Qualquer uma ganha uma vida que ela não estava esperando ganhar, e ela ganhou. E ela ganhou, e veja, momentaneamente, ela esquece o passado dela. E acontece isso que você mesmo falou. Nossa, eu estou vivendo uma vida tão boa, como ele vai inventar de me trair? E aí ela parece a moça da cidade que está indignada com o fato de que o marido, o namorado, quem quer que seja, esteja traindo a ela. E está traindo ela de que forma? Está traindo ela com outra igual a ela. E ela, momentaneamente, pensou, óbvio, se ele fez isto com a mulher dele, ele vai fazer comigo. E ela começou a ficar muito incomodada com o fato de ele estar namorando a outra. E aí começou a brigar, começou a xingar, começaram a ter as discussões comuns de um casal. Ela já tinha esquecido tudo que tinha acontecido na vida dela, porque ela tinha conseguido ajeitar a vida dela. E as pessoas não gostam que eu falo isso, mas é o que eu acho. Ela ajeitou a vida dela, e é aqui que vai começar o risco da gente fazer o diagnóstico dela. Por quê? Porque se você parar para pensar que ela estava com a vida absolutamente feita, com a vida absolutamente pronta de ter engravidado do Aoki, ela engravidou do dono da Aoki, uma fortuna e uma empresa absolutamente milionária. O que uma pessoa comum pensa, Henrique? Ora, se você está querendo me deixar, eu vou ter alguma coisa que eu vou poder defender. Ainda mais se eu já fiquei grávida de você. Se eu fiquei grávida de você, o jargão popular, estou com a vida feita. Porque agora eu estou grávida de você. Eu tenho um filhote seu. Você vai ter, no mínimo, 21 ou 24 anos de sustentação para mim e para o filhote. Por quê? 21 anos seria o dado, ou 24 se estiver numa universidade. Vamos supor que entre numa universidade. São 24 anos de vida certa, que você pode fazer o que você bem entender. Porque eu vou estar garantida. Você vai ter que dar pensão, você vai ter que dar moradia, você vai ter que dar estudo, você vai ter que dar tudo para que a gente sobreviva da melhor forma possível. Tá? Isto qualquer pessoa pensaria assim. Então, Henrique, você está querendo me largar, querido? Vai embora. Vai ficar com quem você quiser, porque eu já estou com a vida feita. Eu estou com a vida arrumada. Esse seria um pensamento natural. Qual é o pensamento de uma pessoa que não tem esse pensamento natural? O que não vai fazer assim, não vai ficar assim, não. Está querendo me trocar por outra? E aí a gente volta para as fábulas, Henrique. Eu vou matar a galinha dos ovos de ouro, porque eu tenho que pensar primordialmente em vingança, mas não vingança intelectualizada, porque a vingança intelectualizada era deixar ele embora e viver de pensão. A vingança tem que ser vingança de sangue, a vingança crua, a vingança chão. E aí eu vou fazer o que eu vou fazer, o que eu fiz e que foi tão bem discutido na última live. Eu vou matar, eu vou picar, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer para me vingar. E aí eu descubro que eu me vinguei, matando a galinha dos ovos de ouro,
perdi a minha liberdade, perdi a minha filha, perdi a boa pensão, perdi o apartamento da Vila Leopoldina, perdi a vida. Perdi a vida, porque agora tá virando coitada, né? Fizeram uma... aliás, eu não sei onde que as pessoas vão buscar isso. Por quê? Porque tá havendo uma romantificação do criminoso. Outra que já vai sair aí é uma live da coitada da Suzaninha, Richthoffzinha. Já vai sair alguma coisa assim. Então, pera, nós estamos vivendo uma vida que, para um psiquiatra forense, é brincadeira o que estão fazendo. Pegam a pessoa que faz isso, porque eu vi, inclusive, uma entrevista hoje muito legal, estava me preparando para isso, eu comecei a ver o que tinha acontecido a respeito. A moça falou, gente, pode falar o que for, tem um homem picado aí. Então, se tem um homem picado aí, pode fazer o floreio que for, tem um homem picado. E se tem um homem picado, a gente tem que parar para olhar isso daí com olhos críticos, com olhos policiais e com olhos periciais. Então, sabe, não, mas veja bem, então ela uma coitada que foi abusada sexualmente na infância, o abuso sexual não é o responsável por tudo isso. É muito mais responsável, e agora a gente começa a entrar um pouquinho mais na minha área, a personalidade da pessoa. E aí a gente começa a ver personalidades nas quais você vai perceber que existe falta de sentimento. Mas ela chora quando fala da filha dela. Mas isso não quer dizer que tenha sentimento pelo terceiro. A filha é um pedaço dela. Então, na live, ela chora quando pensa na filha, etc. e tal. E por que ela não pensou isso no pai da filha? Como é que eu vou ter que enfrentar? E eu estava vendo que a minha esposa falou, como é que ela vai conseguir olhar para a filha dela, falando para a filha que ela matou o pai da filha? Então, sabe, isto são os filigranas de pensamento, os filigramas de sentimento que a gente precisa começar a ver. A gente, para fazer essa psiquiatria forense, eu estava vendo que uma das perguntas que fizeram é a partir de qual momento a psiquiatria entra na esfera forense. A psiquiatria entra na esfera forense quando começa a analisar esse tipo de coisa. Eu não estou analisando esse caso, e quem já teve curso comigo já viu que eu já discuti isso muitas vezes. Eu estou analisando esse caso desde que ele aconteceu. Aliás, a gente começa a analisar os casos desde que ele acontece. Por quê? Porque tem um monte de coisa rica para falar para os alunos e um monte de coisa rica para preparar os alunos a pensarem a respeito disso. E a respeito de pensar, também vou falar para as pessoas que estão nos vendo agora, gente, vocês não precisam concordar comigo, vocês precisam pensar a respeito do que eu estou falando. Porque você tem um pensamento A e eu tenho um pensamento B. Quem sabe da união do pensamento A com o pensamento B, pode ser que saia um pensamento C que seja frutífero. E estudo é exatamente esse, não é concordar cegamente com o que o outro está falando, é pensar a respeito do que o outro está falando. Então veja, eu vou me referir à live maravilhosa do Dr. Samir e do Kleber, que acabaram de fazer, maravilhosa. Sabe? E aí tem uma chamada lá do advogado, e você parece que já conversou com ele, né? Ele fala, você está casado com esse laudo? Separa dele. Porque é exatamente isso. Vamos ver quais são as outras coisas que podem existir por aí. E dentro de todas as outras coisas que podem existir por aí, pode ser que esta determinada pessoa, ou aquela outra, sejam pessoas, vamos começar por aqui, destrambelhadas mentais. Que nome eu vou dar para esse destrambelhamento mental? Uma personalidade anormal. E ela vai estar uma personalidade anormal quando você vê que esta coisa está caminhando para a possibilidade de uma ação anormal, de uma atitude anormal. E a atitude anormal, por mais que falem, mas ele era um canalha, ele era um destrambelhado também, ele era... Tá, não se mata, primeiro, não se esquarteja em segundo, e não se mata dando um tiro a queima-roupa na cabeça. Porque aquele tiro é queima-roupa. Aquele tiro é queima-roupa. Tiro a queima-roupa é uma curta distância. E, numa posição, eu até estava vendo que eles fizeram maravilhosamente uma descrição, entrou de cima para baixo. Então, isso não tem muito o que discutir. Foi um tiro. O doutor Jorge falou que não, ele morreu asfixiado. Sabe? Por isso que tem que falar que tinha que
se separar um pouco do laudo dele, porque e não considerou o tiro que foi dado na cabeça. Um tiro que vai no tronco cerebral e encerra tudo por ali. Se respirou ou não o sangue, isto foi o mais importante. Dizer que ela começou a esquartejar o indivíduo ainda vivo, se perde, né? Se perde por quê? Porque tudo aliás, eu estou fazendo com a mão errada, do lado esquerdo de tiro. Se perde por quê? Porque tem um tiro a queima-roupa de cima para baixo, que vai no tronco cerebral e encerra tudo ali. Sabe? Então, é mais ou menos isso. Agora, vamos voltar ao ato e ao fato. O fato de matar o indivíduo, de matar a galinha dos ovos de ouro, pararia por aí, se não fosse o seguinte, se não fosse a continuidade. Qual é a continuidade? Esquartejar. Por quê? Porque eu precisava... E ela fala muito claramente. E aí, se você começar a ver as falas dela na live, você vai começar a perceber um pouquinho da anormalidade de personalidade dela. Eu já vou dar alguns exemplos já. Na live não, lá na série. Na Netflix. A primeira coisa, esquartejar para tirar o corpo ali de dentro. Então é uma coisa bem prática, né? Vamos picar para poder levar embora. E a gente pica, e a gente põe em sacos plásticos, e a gente põe nas malas, que todo mundo viu ela saindo com as malas lá na Netflix, e a gente pega no carro e vai jogando, vai desovando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e participando de tudo que estava participando. E olha aqui, gente, enquanto eu estou esquartejando, pondo no carro, levando para lá, para colar, para outro lugar, eu estou participando de uma investigação de, oh meu Deus, meu marido sumiu, cadê meu marido? Então eu estou fazendo um fingimento muito claro, um fingimento muito frio, que me faz lembrar, os mais antigos vão lembrar, ou alguém que já tem estudado isso, por exemplo, comigo, do Chico Picadinho. Chico Picadinho matou as mulheres, esquartejou as mulheres, e ele saía fugido. Estava na cara que ele tinha feito isso. Agora, ele não ficava floreando em torno. O maníaco do parque fugia, não ficava perto. Sabe? Agora não, ela faz com a mesma situação que fez a Suzane, chorando copiosamente, falando preocupada com o final das histórias. O final das histórias das duas é igual. O final da história jurídica também é igual, já vamos chegar lá. Mas isso é coisa de gente fria, isso é coisa de gente que não tem sentimento. Eu faço o que eu fiz, desovo na cidade erma, nas estradas ermas dos locais, as partes do corpo do meu marido, quer ver de outro jeito, do pai da minha filha, e volto para fazer uma cena de, ó, coitado, cadê? Eu estou preocupada que meu marido sumiu. Aí quando começaram a apertá-la, e quando descobriram o corpo, aí ela começou a contar as coisas. E ela começou a contar as coisas, e a fotógrafa policial, da qual eu vi a entrevista hoje, fala que começaram a apertá-la e ela contou tudo. Mas ela não fala isso na live, na Netflix. Sabe o que ela falou na Netflix? Uma coisinha que eu peguei bem interessante. Eles ficaram me perguntando, e eu não sabia, não lembrava de tudo. Em ato contínuo, podem voltar lá na Netflix para ver. Ato contínuo, ela fala, eu só contaria tudinho, tintim por tintim, para minha filha. Sentaria com a minha filha e contaria para minha filha. Como você não lembrava 2 minutos atrás? Você também está concordando comigo. Isso, porque a gente se acostuma a ver essas coisas. Ela diz até que tem certos segredos que ela vai levar para o túmulo. E vai levar para o túmulo. Então ela tem conhecimento todo de todos os segredos. Ela tem conhecimento todo de tudo que ela fez. Só que, eles me apertaram, eu não conseguia lembrar. Mas para minha filha eu contaria tudo. E para o túmulo eu vou levar outra parte. Na minha terra chama velhacaria isso. Isso é sagacidade de psicopata. É psicopata sendo frio. É psicopata sendo psicopata. Teve mais uma coisinha que aconteceu que mostra... Primeiro que tem uma coisa grandiosa aí, alguém vai poder falar, você está sendo muito exagerado no que você vai falar, mas eu vou falar.
Que esporte é esse? De matar os bichos e tirar um pedaço e pôr. Antigamente existia isso. Hoje já não tem mais. Hoje já não se pensa mais assim. Matar os bichos para entalhar e ficar com o chifre do viado lá na casa do japonês. Isso não se faz mais hoje em dia. E numa delas ela fala, vocês precisariam... Você já provou lombo ou não sei o que de cervo? Prove com ervas, é uma delícia. Sabe quem eu vi falando isso? O Dr. Hannibal Lecter. Que ele comia o cérebro e falava que era uma delícia. E ela estava fazendo a mesma coisa em relação à caça. Agora, caça, quem que caça? É você ou eu que vai caçar? Não, gente. Quem caça é índio, porque ele precisa daquilo para sobreviver. Agora, esporte de matar o bicho e ficar posando em fotografias, eu preciso lembrar que por causa desse negócio de caçada na África, o rei da Espanha foi deposto. O filho dele assumiu o lugar dele. Por quê? Porque mostraram o rei numa caçada de elefante, posando com essa pose idiota que as pessoas posam. Sabe? E com isso ele perdeu o trono da Espanha. Foi o filho dele que assumiu. Então, não deve ser uma coisa muito gostosa, uma coisa muito querida. Sabe? Quer mais um pouco? Quantas armas você tem na tua casa, Henrique? Pois é. Eu posso falar a mesma coisa. 37 é normal? E aí começa a coisa que eu falo muito em aula. Isto é normal? Será que alguém está perguntando se houve um bloqueio, ou não houve bloqueio, não, ainda não, né? Não. Ainda não. Não, ainda não. Então, daqui a pouco bloqueio. Gente, 37 armas, um arsenal, um banheiro transformado em arsenal. Banca. Isto não é comum, pessoas, isto não é normal, sabe? Como não é normal, e alguém falou muito claramente lá, um dos advogados, o promotor, não sei quem, eu não entro do lado de nenhum, eu só fico vendo a minha parte, tá? Que não sabia que existia adega de charuto. E ele tinha uma adega de charuto. E tinha uma adega milionária de milhões dos vinhos, sabe? E tinha uma adega milionária de não sei quantas espingardas que toda a polícia, quando chegou lá, ficou babando. Porque a polícia baba. Recebe do Estado um pique-pique, um revolvinho de nada. Quando vê um monte de armas daquela lá, a gente baba. Claro que a gente baba. Mas isto não é normal. Armas brancas também, um arsenal, né? Tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Eu estou assistindo uma série, a série turca, O Grande Guerreiro Otomano, e lá mostra como é que faz as espadas, como é que faz as adagas e tudo mais. E lá só se usava, porque nós estamos falando de 1200, né? Só se usava arma branca. E de repente você vê que tem muita gente que afeta a arma branca. Agora ele afeta a arma branca, arma preta, arma azul, arma de tudo quanto é tipo. E mais, veja, primeiro, é que eu tenho que pensar um pouquinho, porque eu vou falar e as pessoas vão brigar, vão escrever para você depois, vão escrever para mim. Pode escrever, não tem problema. Não tenho medo de discutir os assuntos. Você sabe que eu não tenho medo. Então, é o seguinte, gente. Você tira a moça do site pornô, do site de encontros. Você traz ela para dentro de casa. Você guinda ela a uma posição maravilhosa. E você mesmo pega uma moça dessas e vai ensiná-la a atirar e ficar exíma atiradora. Isso, sabe o que é? É criar cachorro bravo deitado do lado da tua cama. Porque um dia desses ele pode te morder. Sabe? E é exatamente isso que acontece. Todo mundo falou, nossa, mas ele ensinou ela a atirar. Ele ensinou ela a atirar, deu uma espingarda desse tamanho, uma 380 desse tamanho para ela se defender, sabe? Então você começa a ver uma união de coisas nas quais junta a fome com a vontade de comer. Ele é um destrambelhado com dinheiro no bolso. Ela uma destrambelhada com a vida feita, que não estava bom estar com a vida feita. Ela tinha que vingar no sangue. E aí o que acontece? Dá essas coisas. Ah, mas o senhor está falando que os dois são destrambelhados? Resposta, sim.
estou falando que os dois são psicopatas, tá? Um de um jeito e outro do outro, tá? Porque não sabe se comportar, não sabe se manter. Se fosse pelo menos psicopata inteligente, tinha ficado quieto no canto e a vingança estava feita. Como tinha um programa na televisão antigamente que falava, minha vingança será maligna. Minha vingança será maligna. 25 anos você está preso em mim. Pode ficar com quem você quiser, mas você vai ter que garantir nossos filhos, nossa filha. Não estava bom assim. Tinha que fazer tudo que ela acabou fazendo. Então, eu acho sim que desde o começo comecei a ver e achei que esta menina era uma personalidade psicopática amoral. Mas aí alguém vai falar, nossa, mas ela chorou tanto na Netflix por causa da filha dela. Filho é um pedaço de mim. Por quê? Porque eu tenho voltado para mim os sentimentos. Eu não tenho sentimento para com terceira pessoa. Filho é um pedaço de mim. E se tivesse tão preocupada com a filha, amores, não tinha matado o pai da filha. Não tinha esquartejado o pai da filha. Sabe, dava outra solução, dava uma solução, digamos, um pouquinho mais inteligente, porque essa foi uma solução burra. Burra que arruinou a vida de todo mundo. Dela, dele, da filha, porque essa menina vai crescer. Você é filha da Elise, que matou o teu próprio pai. Sabe? E eles começam o romance, né? Porque aquela série é um romance. Falando, qual é o seu estado civil? Viúva. Ela mesma fala, e a manchete da primeira coisa é estado civil, viúva. Isso não é romancear? É romancear. Vamos discutir um pouco a respeito disso? Vamos. O que aconteceu? O advogado, sagaz. O rapaz foi sagaz e conseguiu o quê? Descaracterizar algumas das qualificadoras. E desqualificando as qualificadoras, ela pegou uma pena menor. Se você ou eu mata alguém, esquarteja, dá um tiro na cabeça, esquarteja essa pessoa e joga os pedaços do corpo em qualquer lugar aí, você ia pegar 30 anos de cadeia. Ela era para pegar 30 anos, pegou 19. Porque o doutor conseguiu desqualificar. Muito bom, o trabalho dele está feito. Você, como opinião pública, não fica muito contente. Como eu também não fiquei contente com a Suzane, mas espera lá. Ela pegou 19 anos de cadeia, saiu com quanto? Já anda saindo por aí com 6 ou 7 anos. Então você começa a questionar outra coisa nisso. Para que esse sistema de justiça que não funciona? Então vamos lá. Todo mundo conhece, é caso público, eu posso falar à vontade. Suzaninha Richthoffzinha pegou 39 anos, demorou 5 anos para ser presa e ficou 12. Ficou solta no começo e só cumpriu 12 dos 39. É justo isso? Os Nardoni, ele pegou 31 anos, cumpriu 11. Ela pegou 26 anos, cumpriu 9. Então, o que está acontecendo? É assim que a coisa é? Então, precisa falar para a opinião pública. A opinião pública não fica contente quando pegar 31 anos, porque o Nardoni pegou 31 anos, soltaram fogos. Não pode parar, economiza seus fogos, porque ele vai sair já já. Porque a Elise já saiu já já. A Suzaninha já saiu já já. Então, não estão fazendo justiça como a justiça poderia ou deveria ser feita. E o que o senhor sugere? Eu sugiro, primeiro de tudo, exame de sanidade mental. Vamos fazer exame de sanidade mental? E como é que o senhor vai dizer em quem vai fazer o exame de sanidade mental? É muito simples. Vamos ver o qualificativo do crime, vamos ver o tipo de crime. E o comum das pessoas consegue dizer, isto não é crime de gente normal. Isso não está parecendo que seja crime de gente normal. Ótimo, um bom motivo para pedir o exame de sanidade mental. Vamos pedir o exame de sanidade mental. Só que, com um pouquinho mais de estudo, que é o que eu falo no livro e no curso, que na morfologia delitiva, eu entendo muito da tua personalidade de criminoso. E nas circunstâncias delitivas, eu também entendo um pouquinho da tua personalidade de criminoso. Vou lhe dar um exemplo. O monstro do Trianon matou um das vítimas dele, e depois ele foi tomar um banho, ele deu fome, ele foi na geladeira da casa da vítima que ele havia matado,
e tinha um queijo branco lá, e ele não sabia como cortar o queijo. Ele pegou a faca com a qual ele tinha matado o cara, lavou a faca, ainda fala na live, lavei, bem lavado, claro. Foi lá, cortou o queijo com a faca que ele tinha matado o cara. Isso é coisa de gente normal? Você já começa a desconfiar. Então, queridos, peçam um exame de sanidade mental do criminoso que está cometendo um crime meio diferente. Pedir exame de sanidade mental é que os outros dois peritos falaram. Vai ter alguém que vai estar fazendo aquilo lá porque vai fazer velhacaria. E sempre tem, seja na assistência técnica, seja na perícia oficial. Mas vai ter alguém que vai fazer a coisa direitinho. E a gente vai conseguir saber um pouco mais do que está acontecendo na cabeça dessa pessoa. Não vai poder dizer para determinadas coisas que seja um indivíduo normal. Um maníaco do parque não caberia dizer que é normal. E falaram que ele não era doente. Então, se ele não é doente, quem é doente? Sou eu? Acho que eu sou doente, porque fico preocupado com essas coisas. E, com o exame de sanidade mental, gente, vamos seguir. E os operadores do direito que estejam assistindo podem me ajudar. Com o exame de sanidade mental, eu posso aplicar medida de segurança. E a medida de segurança é uma medida que protege muito mais a sociedade do que a pena. Porque pena acaba. E pena tem um monte de benesses que o direito dá para conseguir tirar esta pessoa da pena. Na medida de segurança, não. Vai ser examinado, reexaminado e vai ser dado ou não a alta dele em função da melhora dele, tá? E aí, alguém perguntou aqui, qual é a classificação mais comum do transtorno psiquiátrico em criminosos? Sem dúvida nenhuma, é personalidade anormal. E esses que nós estamos falando são todos personalidade anormal. E como personalidade anormal, não tinha que pegar pena, tinha que pegar medida de segurança. Porque a medida de segurança não sai. Ah, mas e aí, vai ficar o resto da vida? Vai ficar o resto da vida preso? Vai, sabe por quê? Por, o nome fala, medida de segurança. Se eu solto o senhor vai voltar para lá e vai fazer de novo o que o senhor fez. Então, senhor, por medida de segurança, o senhor vai ficar retido nesse hospital de custódia e tratamento ou nessa casa de custódia e tratamento. Tá? Então, protege muito mais a sociedade falar que você vai ficar submetido a uma medida de segurança do que deixar solto, deixar numa cadeia na qual você vai conviver. E moravam juntas, você sabe disso, Henrique. Moravam juntas a Suzane Richthofen, a Elise Matsunaga, a Ana Jatobá, todo mundo na mesma cela. Sabe? Então essas coisas acontecem porque o nosso sistema prisional é esta maravilha que todo mundo conhece, que readapta todo mundo. Não, mas quando você estiver apta para pedir, você peça, porque a gente vai conceder. E o que aconteceu? Foi concedido. Ela já teve uma liberdadezinha de fim de semana, teve uma saidinha rápida, voltou nesta, uma hora dessas pode ser que não volte. De qualquer forma, mais ou menos é isso. Vamos lá. E parece no senso comum, esse aqui que você colocou, Antônio, é uma coisa bem interessante, porque no senso comum, conversando com a população, com participantes e tal, parece na cabeça das pessoas que é mais vantajoso quando acontece um tipo, como um ato criminoso desse, da pessoa ser tajada como insana, como doente mental, com alguma patologia, mas pelo contrário, né? Se você se declarar doente, você pode cair nessa medida de segurança e ficar preso aí permanentemente agora no hospital de custódia. O resto da vida. E é exatamente isso, sabe por quê? Porque as pessoas, o comum das pessoas pensa assim, bem feito, ele pegou 30 anos de cadeia. Querido, 30 anos de cadeia, 1/6 da pena vai embora. 5, 6 anos já estão discutindo se não vai embora para o semiaberto. Sabe? E até porque não vai pegar nem os 30 anos, né? Às vezes pega menos, como ela pegou 19. Então, a pena não só acaba, como a pena pode ser diminuída por causa das benesses que o direito dá. A medida de segurança é muito menor. Você pegou uma pena de 31 anos e eu acabo pegando uma medida de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos, quando sai no jornal que eu fui considerado inocente e peguei só 3 anos de internação no hospital psiquiátrico, o mundo cai.
a opinião pública cai em cima. Que absurdo, o cara fez o que fez, vocês falaram que ele é inocente, ele está absolvido e dá só 3 anos de internação para ele, tinha que pegar e jogar a chave fora, ficar 30 anos preso e tal. E isso é que o povo vai falar. Só que, primeiro que não joga fora a chave, porque daqui a pouco vai abrir a porta para ele sair. Segundo, que os 3 anos de medida tem um grande problema nisso daí. Ao cabo do primeiro período da medida, você vai ser submetido a um parecer de verificação de cessação da periculosidade. E se você continuar perigoso, diga-se doente, diga-se perigoso, você vai continuar preso, você vai continuar recolhido. E daqui a 1 ano vai ser examinado de novo e vai ficar um repique de mais 1 ano. E mais 1 ano, e mais 1 ano, e isto pode se perpetuar pela vida toda. Tanto que se fala que a medida de segurança é uma prisão perpétua. E alguns puristas do direito falam, não, tem que acabar com isso, com 30 anos tinha que sair, tinha que tirar da medida de segurança. Eu não tenho culpa se você continua doente. Se você continua doente, você continua perigoso e continua sendo um risco para a sociedade. Portanto, eu não posso te soltar com 20, com 30, com 35 anos. Se você parar para olhar, está cheio de casos assim por aí. Vide Maníaco do Parque, vide Chico Picadinho. Estão todos presos e vão ficar. Por quê? Porque tem que ficar. Eu tenho no meu curso alguns vídeos que mostram alguns indivíduos com 34, 35 anos de internação no hospital de custódia e tratamento, que eu sempre pergunto para os alunos, você quer soltar ele? Não pode soltar. Claro, porque ele continua com 34 anos de cadeia, continua falando, se precisar construir uma escada de cadáveres para subir na vida, construa para não ser o degrau de outro, com 34 anos de internação. Então, a psiquiatria forense é muito séria quando vai falar este não. Você não pode sair, Carlos. Tá? Você vai ficar aqui porque você é um perigo social. Mas as pessoas não querem pegar isso. Por quê? Porque a opinião pública vai ficar brava. A opinião pública quer 31 anos de pena, 26 anos de pena. Não vai aceitar de 1 a 3 de internação. Entendi. E aí você fala, mas aí não tem erro? Tem erro. Tem erro porque outro dia fiz uma live a respeito do Cadu, do cara que matou o cartunista Glauco. Por quê? Porque ele estava cumprindo uma medida de segurança num hospital, só que tem outro detalhe também, e esse é contra o que eu estou falando. Os hospitais de custódia do Estado não existem ou estão caindo. Por quê? Porque o governo não investe em hospital de custódia. Tá? Então, as pessoas acabam sendo internadas em clínicas particulares. Agora, se coloque na posição de um diretor de uma clínica particular. Eu vou manter esse louco maluco aqui para que as pessoas comuns não venham trazer seus parentes para internar na minha clínica. Eu vou mandar ele embora o mais rápido possível. E aí mandam-se as pessoas embora da internação, como aconteceu com o Cadu. O Cadu tinha matado o Glauco e o Raoni, estava cumprindo medida de segurança numa clínica particular, mandaram ele embora, o que aconteceu? Ele matou mais 2. E aí depois ele foi preso na cadeia comum e mataram ele dentro da cadeia. Tá? Então, tem um monte de coisas que precisam ser consertadas no sistema jurídico. Uma delas, gente, pode me xingar à vontade, uma delas é não fazer romanceamento de psicopata. Sabe? Pode sair a briga que sair, o Sami tinha razão no que ele falou, o Dr. Jorge não tinha razão no que ele falou, e tarará, mas tinha um homem picado por uma psicopata, e ela não podia ter saído, ela não podia ter transformado em romance, a Cinderela da história, não pode. A gente tem que respeitar, pelo menos a vergonha na cara de quem está assistindo essas coisas. Porque de repente eu vi um monte de gente assistindo e falando, nossa, que absurdo, por que fizeram isso? Nossa, que absurdo, até agora vão começar a romancear tudo? Podem esperar vocês que estão assistindo aí. Daqui a pouquinho, nossa, nós já estamos com todo esse tempo, agora que eu vi o relógio. A história estava boa. Daqui a pouquinho está saindo a série da Suzane. Como é? Não entendi.
Certeza, daqui a pouquinho tá saindo aí, né? Embora também, Antônio, que essa linha, né, de se fazer minisséries, de fazer filmes, né, de fazer o que eles vão chamar muitas vezes documentários, né, que o documentário eu entendo que seja algo imparcial, né, com a situação de casos de criminosos, é comum fora, né? Nos Estados Unidos tem N documentários, N filmes, N séries, né, a respeito. O Brasil tem já um aporte disso, mas está engateando e saiu essa, que foi top 10 acho que ainda tá, se brincar, top 10 na Netflix, né, de série de mentira. O povo gosta de um crimezinho, o povo gosta de um crime, o povo quer ver crime. Você tem uma baita experiência nisso. Tem a música do João Bosco. Tá lá um corpo estendido no chão. E aí começa a acontecer todas as coisas em torno do corpo. A mulher vem vender pastel e sabe, começa tudo. Por quê? Porque o povo gosta. Se você vai fazer um documentário contando a história, e ainda a história do maravilhoso, do dono da OC, que foi morto, esquartejado pela menina que saiu do site de coisa. Pô, tudo para vender. É tudo para vender. Só que, ao mesmo tempo, é tudo para não enaltecer, né? Eu preciso aprender a não enaltecer esse tipo de coisa. Porque senão vai haver uma banalização de tudo. E, o que tem? O que tem? No fim, é o que aconteceu. Ela passou a ser, e começaram a querer dizer que ela era uma pobre coitada, que ela era uma vítima e ele era um canalha. Não, 2 canalhas. Não estou falando que ele é bonzinho, não. 2 canalhas, mas 2 canalhas, não é um só. Sabe? Ninguém é bonzinho nessa história aí. Nem ele foi, porque não foi, e fizeram questão de mostrar um monte de imagens dele com a outra moça, e ela também, fiquei com ciúme. Ciúme, você estava preocupada de perder o teu lugar. E ao invés de segurar o teu lugar com unhas e dentes, você botou tudo a perder. Você perdeu sim o teu lugar, perdeu a filha, perdeu a liberdade, perdeu a casa bonita, perdeu uma pensão boa, perdeu 25 anos de ser sustentada. Isso é coisa de burro. Mas não é só burro, gente. Burro é uma maneira boba de falar. Mas isso é coisa de psicopata frio. Eu quero vingança de sangue. Eu não consigo fazer uma vingança intelectualizada. Esse é o grande detalhe. E eu acho que ela foi, se fosse um jogo, né, aquele jogo de baralho, ela foi, parece ter ido para um all-in, né? Ela apostou tudo e ciente que as peças que ela tinha eram suficientes e que ninguém nunca descobriria. Pois é. E aí ela ia sair de viúva encoitadada. Coitada. Sumiram com o marido dela. Esse comportamento dela, só pra gente fechar aqui, que o tempo voou, o pessoal tá aqui elogiando, falando e dizendo... Xingando. Não tem xingando não, o pessoal tá ali apoiando muito aqui, viu? Nos comentários do Instagram. Esse comportamento dela de ter tido não sei se é coragem, o cara de pau, ou se fazia parte do plano. Ela mandou um e-mail para a família, se passando por ele, né? Dizendo, olha, eu estou bem. Né, pois é. Isto já é o suficiente, Rique. Isso é o suficiente para falar que a bicha é velhaca. Que a bicha é sem sentimento. Que a bicha só está pensando nela. Que ela tem a certeza de que tudo vai dar certo para ela. Mandou um monte de e-mail, é verdade. Eu me lembro que apareceu também na tela esses e-mails. Gente, que é isso? Que é isso? Que mundo que nós estamos vivendo? Um mundo que a mulher faz isso, que ela faz o que ela fez, que ela faz todo esse mise-en-scène protegendo a ela e falando que ela é uma pobre coitada, e ainda vira a querida romanceada da Netflix. Top 10 durante várias semanas. Então, sabe... Você sabe o que você está falando? Você está falando que o crime compensa. Está falando que o crime compensa. Eu ia dizer que estava falando... Eu ia dizer que estavam falando em entrelinhas, mas parece que não está mais nem no entrelinhas que o crime compensa, né? Parece que tipo, agora rasgou mesmo, assim, né? Agora rasgou. Agora o crime compensa.
Sabe, compensa. A gente vê acontecer aqui no Brasil, em termos políticos, que crime compensa. Sabe, as pessoas não são presas, as pessoas são soltas, sabe? Tá tudo aí, tudo bem, sabe? Viva a farra. Farra do boi. O que é isso? Tem muitas situações aí de discussão, né? Porque é uma peculiaridade também muito grande dele, né? De ter esse rito de ter esse envolvimento com, no caso aí, ela como garota de programa, né? Ele certamente a contratou uma, duas, e parece que foi gostando e manteve um paralelo, né, durante o período da vida dele. E 3 anos casado e mantendo ela. O famoso Teuda e Manteuda, lembra? Que tinha numa novelinha, sabe? E ela assumiu o lugar, ela deixou de ser a outra para ser a um. E aí ela não gostou da ideia que podia ser que aparecesse uma outra, que podia assumir o lugar de um. Então ela falou, opa, não, então é o seguinte, vou matar esse desgraçado. E aí fez o que fez. Quando na verdade ela falou, Japa, vai, com Deus e a Virgem Maria, porque eu estou garantida. Essa seria a melhor vingança. E todo mundo bateria a palma para ela. Porque os dois vivos, ele era pior. Exatamente. Agora ela fez o favor de matar, esquartejar, ela perdeu a razão de ser. Então, é isso, pessoal. Olha, quero agradecer essa live fantástica com o Antônio Essa, aí, psiquiatra forense, cara que tem muita experiência para falar, para contar, para mostrar, através de seus livros, dos seus cursos também. Fala um pouquinho aí do material, do que você trabalha, do que você faz, porque com certeza todo mundo pesquisa aí no Instagram. Vou pedir aqui para as meninas aqui, as monitores, colocar o seu arroba do Instagram para te seguir. Você tem muito material lá, você faz postagens de tópicos muito interessantes e importantes na área, né, da psiquiatria forense, da psicologia, né, da perícia. Você tem uma diversidade aí nessa atividade. Então, fala um pouquinho aí do seu trabalho, dos seus cursos. Nós temos 3 cursos andando por aí, que são como é que é essa coisa dentro de plataformas de venda de cursos, que tem o de psicopatologia forense, o de psiquiatria forense, psicopatologia clínica e o de medicina legal. Estão disponíveis aí, entrar ou no professor Antônio Essa ou no Vivari Cursos e Eventos, que você vai encontrar o caminho para esses nossos cursos. E agora tem um outro curso vindo por aí, que vai ser um curso semipresencial ou semi-live, que vai ser um curso dado ao vivo, que vai ser durante 4 quartas-feiras, a partir do começo de setembro, que também está disponível para você ter informações a respeito dele, principalmente no Vivari Cursos e Eventos, e que a gente vai dar esse curso 4 quartas-feiras, a partir da primeira quarta-feira de setembro. E tem os livros também que estão disponíveis para vender na plataforma, que também você pode ficar sabendo lá, ou na minha bio, ou na bio do Vivari Cursos e Eventos, que são nossos parceiros, que participamos a vida inteira de fazer essas coisas juntos, desde o tempo em que se davam cursos presenciais. Pode ser que agora vão voltar a ter cursos presenciais, né? E aí também pode entrar em contato com o pessoal da Vivari, que daqui a pouco a gente pode até se preparar para ter alguns cursos presenciais, que a gente tinha uma boa experiência. Nesse momento, o curso vai ser semipresencial, feito por vídeo, no qual eu vou falar e vou mostrar o material, e a gente vai poder, inclusive, esse curso é melhor do que o curso só online, porque é um curso no qual, no final, a gente vai parar para poder fazer perguntas e responder perguntas. Então, de 2 horas de curso, 1h30 é aula, e a meia hora final vai ser troca de figurinhas, e é muito interessante isso daí. Nós já tivemos uma experiência antes que foi muito boa, e estamos repetindo essa experiência agora. Tá certo? Então, olha, pessoal, para quem se interessa nessa área, recomendo demais o trabalho do Antônio Essa, tá? Conheçam, participem, interajam com ele, né, com a equipe dele aí da Vivari, muito bom.
E para a galera que aguardou até agora, a palavra-chave para fechar a última live, chave de ouro, não poderia ser melhor colocado, né, do que a feita agora aqui pelo Antônio. A palavra-chave vai ser monstro, tá? Existe um formulário que deve ser preenchido com a palavra-chave para dar presença, para vocês receberem um certificado ao término do nosso evento, que acaba agora, segunda maratona da perícia, caso Elise Matsunaga. Eu quero agradecer a todos os presentes que estão aqui até essa hora, quinta-feira, né, num quintou aí, né, quinta dos TBTs, né, e que dizer que a participação de vocês foi fundamental para a gente conversar, trocar ideia. Eu aprendi muitas coisas com todos que passaram aqui e também com quem estava assistindo, acompanhando, que sempre mandava direct, falava com a gente, mandava mensagem, fazia postagem. Isso foi um trabalho muito legal. Quero agradecer também a minha equipe, a Ana e a Anne, né? São a equipe que segurou na mão do evento também. Disse, vamos lá, vamos tocar, e a gente conseguiu fazer, né, tudo isso aí, conversando com vocês, mostrando e trazendo os melhores profissionais, né, pessoas que vão falar aqui, não naquele tecnicismo, né, que fica amassando e tal, mas com a linguagem comum, trazendo os aspectos técnicos da área forense necessários, mas que é possível que todos consigam acompanhar, desde que você esteja naquele absoluto zero, ou você já seja um expert na área. Existem colegas peritos que estão acompanhando aqui também toda a nossa transmissão. Então, essa jornada dentro das ciências forenses, né, dentro desse conhecimento técnico, acaba agora. Quero agradecer de coração aí a participação e o enorme prazer de ter você aqui com a gente, Antônio. Muito obrigado pela sua participação. Pode aí mandar um alô pro pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado. Espero ter ajudado em alguma coisa. Com certeza, foi muito positivo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente vai estar nos canais aí de acompanhamento de vocês através do WhatsApp, do Instagram, dos directs, sinal de fumaça. Se vocês quiserem falar com a gente vai te retornar com toda certeza. Então, é isso, galera. Um abraço, fica com Deus. Antônio, qualquer coisa que precisar, estou aqui em Pernambuco. Tchau, tchau. Tchau, Henrique. Tchau, até.